Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Continuando nossas aulas sobre sistemas trifásicos, hoje vamos ver a ligação triângulo. Não se esqueçam de fazer as suas anotações e depois completar a tarefa no Moodle. Então, conforme foi visto na aula anterior, há duas formas de fazer as ligações das fases de um sistema trifásico. Aqui novamente temos as três fases do nosso gerador ou transformador trifásico. Percebam novamente a defasagem entre os enrolamentos de 120 graus entre si, as defasagens. E lembre-se que se nós ligássemos aqui os três terminais comuns, polaridade negativa, teríamos aí a nossa ligação estrela. Porém, se nós fizermos a ligação agora conectando os três terminais opostos, ou seja, os três terminais positivo com negativo, negativo com positivo, teremos a ligação triângulo. Como é que fica aqui então? A nossa ligação da saída da fase, lado positivo com negativo, da fase A com a fase B. Mesma coisa a B com a C, positivo e negativo, e a C com a A, positivo e negativo. E isso forma para a gente a ligação triângulo, que também pode ser visualizado dessa outra forma, observando ainda que as polaridades opostas que estão conectadas. Aí nós temos um diagrama que parece realmente com um triângulo. E as saídas dessa ligação, da tensão dessa ligação, fica aí nos seus terminais, VA, o VB e o VC. Bem, quais são as características principais da ligação triângulo? A principal característica é justamente a ausência do ponto neutro. Você pode observar na figura que não há ponto neutro como na ligação estrela. Inclusive, relembrando que na ligação estrela nós podemos ter ligação de 3 fios ou 4 fios, sendo que de 4 fios existe o condutor de neutro. Aqui na nossa ligação triângulo não existe essa possibilidade de ligar o condutor neutro porque não existe ponto de neutro. Outra característica é as tensões. A tensão tanto na fase como na linha são iguais. Se pegarmos aqui, por exemplo, no nosso diagrama da ligação triângulo, a nossa tensão de fase, que pode ser vista aqui nesse ponto, relembrando que tensão de fase, nós pegamos a tensão entre uma linha, né, uma fase e um neutro. Como também não tem ponto de neutro, não tem como pegarmos a tensão de fase entre o ponto, uma fase e um neutro. Só pegamos essa tensão entre as linhas. E esses pontos, tanto dentro do triângulo, que seria a fase, como fora, que seria a linha, esses pontos são iguais. Então, resulta aí numa tensão de linha igual à tensão de fase. E a terceira e última característica diz respeito à corrente. Aí sim, temos uma corrente de linha e uma corrente de fase dentro do triângulo, novamente. Porém, dá para observar agora que a corrente de linha, ao chegar no triângulo, ela vai ser dividida entre duas correntes. Vai ter duas correntes aí que surgirão da corrente de linha. E essas duas correntes são correntes de fase. E há a diferença entre elas. A corrente de linha também é a raiz de 3 vezes maior do que a corrente de fase. Veremos a seguir como é feito esse cálculo. Então, resumindo as tensões de linha de fase na ligação triângulo, aqui temos novamente nossa ligação triângulo. Iremos exemplificar uma medição entre a linha A e a linha B, resultando em 220 volts. Observe aqui que os pontos de medição foi VA, né? E VB, vai resultar em 220 volts. Se pegarmos agora a tensão entre os pontos, esse ponto Azinho e o ponto Bzinho, observe que essa tensão que está aqui representada também, que vai resultar também em 220, esses pontos Azinho e Bzinho estão dentro do triângulo, seria a fase do triângulo. Mas observem que os pontos de medição, tanto aqui no VA quanto aqui no VB, né? Esse ponto VB,
observe que os pontos são os mesmos. Como os pontos são os mesmos, a tensão que resulta vai ser igual também. Por isso que a tensão de fase é igual à tensão de linha na ligação triângulo. Já na corrente, temos que observar uma pequena diferença. Aqui temos uma medição, novamente, da linha, ou seja, resultando numa corrente, né, de linha. Essa corrente nós vamos chamar ela de azão azinho, porque essa corrente azão azinho, ela sai do ponto azão e chega no ponto azinho. Essa corrente é a corrente que vai circular aí na nossa linha. Então a gente considera que essa corrente é a corrente de linha. Aqui resultou na corrente de linha na nossa medição aqui pelo nosso alicate amperímetro. Porém, se formos medir a corrente dentro da fase, que vai ser a nossa corrente aqui, que sai do ponto Azinho e vai até o ponto Bzinho, teremos a nossa corrente aqui I, Azinho, Bzinho. E essa corrente, como está dentro do triângulo, ela vai ser aqui, a corrente que passa numa fase só, é a nossa corrente de fase, IF. Observe que a corrente de linha, ao chegar nesse ponto aqui, no triângulo, ela vai ser dividida entre a corrente IAB e a corrente AC, que sai do ponto A e chega até o ponto C, corrente IAC. Então a nossa corrente de linha, que é Iazão Azinho, ela pode ser, né, encontrada através dessa formação, IAB mais IAC. Porém, normalmente, quando nós fazemos nossos cálculos, medições, nós não encontramos a nossa corrente IAC. Nós encontramos a corrente o quê? ICA, ao contrário de AC. Relembrando que quando um sentido é oposto ao outro, o que acontece? Ocorre que o sinal muda. Então agora o mais IAC resulta em menos ICA. E a nossa fórmula aqui para achar a nossa corrente de linha IAzão Azinho seria IAB menos o ICA. Então, como vimos na aula anterior também, há duas formas de se obter as relações entre os valores de fase e de linha nos sistemas trifásicos. Na aula anterior, na ligação estrela, utilizamos um método matemático para se obter os valores de linha a partir dos valores de fase de tensão, resultando no raio de 3 e no defasamento de 30 graus. Agora utilizaremos o diagrama fosorial. Nesse diagrama temos que a nossa corrente IAB vai ser a nossa referência e estará no ângulo zero. Menos 120 graus defasado estará a nossa corrente IBC. Mais 120 graus defasado estará a nossa corrente ICA. Para encontrarmos a corrente de linha, Iazão Azinho, pelo diagrama fosorial, na ligação triângulo, relembramos que a nossa corrente de linha Iazão Azinho será igual à corrente de fase IAB menos a corrente de fase IAC. Repetindo, poderíamos fazer simplesmente pela soma ou subtração dessas correntes, utilizando a forma complexa, passando da forma fosorial para a forma complexa e subtraindo. Porém, aqui, para encontrar no diagrama fosorial, podemos observar o quê? A nossa corrente IAB está aqui nesse fasor. Na corrente ICA, está aqui. Porém, nós não queremos ICA, queremos o quê? Menos ICA, que vai estar oposto a ICA, menos ICA. Podemos encontrar a soma desses dois fasores através da regra do paralelogramo. Então, pegamos aqui e prolongamos o menos ICA, prolongamos o IAB, e a resultante da soma desses dois fasores vai resultar na nossa corrente Iazão Azinho. Como podemos ver, vai estar defasado de menos 30 graus em relação à corrente Iazinho Bzinho. Esse ângulo de menos 30 graus
relembra para a gente também que é a altura do triângulo equilátero, que resulta aí no nosso raiz de 3. Então, Iazão Azinho será o módulo da nossa corrente Iazinho Bzinho, que seria a nossa corrente fase, vezes raiz de 3, defasado menos 30 graus. Então, novamente apareceu o fator raiz de 3 da relação entre a corrente de linha e a nossa corrente de fase, e o defasamento de menos 30 graus entre elas. Continuando, iremos encontrar a corrente IBzão-Bzinho. A corrente IBzão-Bzinho podemos observar novamente na ligação triângulo que ela resulta da soma entre as correntes IBC menos IAB. A corrente IAB encontra-se aqui na nossa referência. Menos IAB estará simplesmente do lado oposto. E, usando o prolongamento das correntes IBC e a corrente menos IAB, a gente consegue achar a soma desses fasores que vai resultar aqui nesse ponto aqui, que vai ser a nossa corrente IBzão-Bzinho. Podemos observar também que a defasagem entre a corrente que acabamos de encontrar, IBzão-Bzinho, com a corrente IBC, resulta aí em menos 30 graus novamente. Lembrando que a corrente IBC está aqui a menos 120 da nossa referência, menos 120 graus da nossa referência IAB. Então, a nossa corrente de linha agora, IBzão-Bzinho, vai ser a nossa corrente fase. O raiz de 3, porque conseguimos observar que este fasor IBzão-Bzinho, ele é maior do que o fasor IBC. Quantas vezes? Raiz de 3 novamente. E a defasagem de menos 150 graus em relação à nossa referência Iazinho-Bzinho. Então encontramos a corrente de linha Iazão-Azinho, defasado menos 30 graus da corrente AB. A corrente IBzão-Bzinho, defasado menos 30 graus da corrente IBC, que está defasado menos 120, então menos 120 menos 30 resulta em menos 150. E por fim encontraremos a corrente de linha ICzão-Czinho. Novamente, Czão-Czinho resulta aí da soma entre ICA e IBC, olhando lá na nossa ligação triângulo. O menos IBC está oposto a IBC. Prolongamos aí os fasores. A resultante vai ser a nossa corrente de linha, ICzão-Czinho, que também está defasado de menos 30 graus em relação à corrente ICA. Como ICA está a mais 30 graus, mais 120 menos 30 graus, vai resultar para a gente aí no ângulo de 90 graus.